que você faria se estivesse em um voo de primeira classe e alguém começasse a te menosprezar, sem nem saber quem você realmente é? Foi exatamente isso que aconteceu com um dos maiores humoristas do Brasil. Um passageiro arrogante julgou pela aparência e fez comentários humilhantes, sem imaginar que estava diante de uma das pessoas mais influentes do país. Mas quando ele finalmente descobriu a verdade, foi tarde demais. Essa história vai te surpreender e te fazer refletir sobre como as aparências enganam. Fique até o final, porque o que acontece depois dessa humilhação é simplesmente inacreditável. Era um voo internacional, daqueles longos e cansativos, onde o conforto da primeira classe fazia toda a diferença. Os assentos espaçosos, o atendimento exclusivo e o silêncio elegante criavam um ambiente de luxo e exclusividade. Entre os passageiros, empresários bem vestidos, executivos acostumados a viajar pelo mundo e pessoas que claramente pertenciam àquele espaço, ou pelo menos era isso que alguns pensavam. No meio desse cenário sofisticado, um jovem de aparência simples ocupava um dos assentos mais disputados da cabine. Vestia roupas confortáveis, um moletom largo e um boné, sem nenhuma ostentação. Ele estava tranquilo, mexendo no celular e aguardando a decolagem, sem chamar atenção. Mas para um dos passageiros ao seu lado, aquele rapaz não combinava com o ambiente. O homem, um senhor de terno impecável e olhar crítico, franziu a testa ao perceber quem estava sentado ao seu lado. Fez uma expressão de desagrado e ajeitou sua poltrona, como se quisesse deixar claro que não estava satisfeito com a companhia. Ele olhava de canto de olho, analisando, julgando, e em poucos minutos seus pensamentos virariam palavras. E o constrangimento estava prestes a começar. A aeronave já estava no ar quando o homem ao lado de Whindersson, incomodado com sua presença, decidiu tornar seu descontentamento evidente. Ele suspirou alto, revirou os olhos e ajeitou o terno com exagero, como se quisesse deixar claro que não estava satisfeito. Em seguida, virou-se levemente para o outro passageiro ao lado e comentou, alto o suficiente para que Whindersson ouvisse. Parece que hoje em dia qualquer um pode voar na primeira classe. Algumas pessoas ao redor ouviram o comentário e trocaram olhares discretos, percebendo a arrogância do homem. Whindersson, acostumado a esse tipo de situação, apenas sorriu de leve e continuou mexendo no celular. Mas a resposta silenciosa do humorista só fez o homem insistir. Será que esse jovem aí sabe quanto custa essa passagem? Ou ganhou em alguma promoção? Disse com um tom debochado, dessa vez olhando diretamente para Whindersson. O comediante levantou os olhos por um instante e, mantendo a calma, respondeu com bom humor. Acho que o preço deve ser mais ou menos o que você pagou, né? Alguns passageiros riram discretamente, mas o homem não gostou da resposta. Sentindo que não havia conseguido humilhar o jovem como esperava, ele resolveu ir além. Olha, garoto, não me entenda mal, mas eu viajo de primeira classe há anos e sempre percebo quando alguém não pertence a esse ambiente. Whindersson continuava tranquilo, sem reagir às provocações, mas os passageiros ao redor já começavam a ficar incomodados com o comportamento do homem. O que ele ainda não sabia era que estava prestes a passar por um dos maiores constrangimentos de sua vida. O silêncio de Whindersson parecia incomodar ainda mais o homem. Ele esperava uma reação, talvez uma justificativa, um pedido de desculpas por estar ali, mas nada acontecia. O comediante apenas continuava tranquilo, como se as palavras arrogantes do passageiro não tivessem peso algum. Isso fez com que o homem insistisse ainda mais em sua postura desagradável. Ele olhou novamente para Whindersson e dessa vez decidiu ser ainda mais direto. Sabe, eu já vi muita gente tentando impressionar, mas é fácil perceber quem realmente tem dinheiro e quem está apenas fingindo. Você pode enganar alguns, mas não a mim. Whindersson respirou fundo e sorriu de leve, sem se deixar afetar. Algumas pessoas ao redor já estavam incomodadas com a situação. O passageiro ao lado, um senhor de idade, olhava com reprovação, enquanto uma aeromoça que passava servindo bebidas percebeu o clima estranho e observou a interação. O que você faz da vida, garoto? O homem perguntou, cruzando os braços e inclinando-se levemente para frente, como se estivesse desafiando o Whindersson.
O comediante, sem pressa, levantou os olhos e respondeu de forma simples. Eu faço umas piadas por aí. O homem riu com desprezo. Ah, um comediante. Agora tudo faz sentido. Deve ter conseguido essa passagem de alguma forma. Um convite, alguma caridade. Porque, sinceramente, eu duvido que alguém como você tenha condições de pagar por esse assento. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era apenas a quietude de quem não tem mais nada a dizer, mas sim a pausa antes da grande reviravolta. Porque em poucos instantes, aquele homem arrogante descobriria que tinha acabado de cometer um dos maiores erros de sua vida. O clima na cabine de primeira classe começou a mudar. Alguns passageiros que antes estavam entretidos em suas próprias atividades, agora prestavam atenção na troca de palavras entre o homem arrogante e Whindersson. O tom de desprezo do passageiro começava a incomodar. Algumas pessoas trocavam olhares discretos, enquanto outras fingiam não estar ouvindo, mas claramente acompanhavam a cena. Mais à frente, um casal cochichava entre si, parecendo reconhecer o jovem alvo das provocações. Uma senhora de óculos olhou para Whindersson com curiosidade, franzindo a testa, como se tentasse se lembrar de onde já tinha visto aquele rosto antes. O homem, no entanto, continuava completamente alheio à situação. Para ele, aquele jovem era apenas mais um intruso na primeira classe. Alguém que, em sua visão preconceituosa, não merecia estar ali. E sem perceber os olhares cada vez mais atentos ao redor, ele insistiu em seu tom condescendente. Olha, eu entendo. Você deve estar emocionado de estar aqui. Mas saiba que existe um certo padrão na primeira classe. As pessoas aqui têm um estilo de vida diferente, entende? Não é qualquer um que se encaixa. Dessa vez, Whindersson soltou uma risada baixa. Ele não estava irritado, apenas achava engraçado o quanto aquele homem estava se afundando sem perceber. Mas antes que pudesse responder, uma voz de outro passageiro interrompeu. Espera aí, disse um homem sentado algumas fileiras atrás. Ele inclinou-se levemente para a frente, olhando fixamente para Whindersson. Você não é aquele cara da internet? O silêncio tomou conta do ambiente. O passageiro arrogante franziu a testa sem entender. O que aquele homem queria dizer? A senhora de óculos, que observava atentamente, arregalou os olhos de repente. Meu neto fala de você o tempo todo. Você... Você é o Whindersson Nunes, não é? Agora, praticamente todos na cabine estavam olhando. Cochichos começaram a se espalhar. Um jovem mais atrás pegou o celular e mostrou discretamente para o passageiro ao lado, que arregalou os olhos ao ver a foto na tela. O homem arrogante percebeu a movimentação ao redor e começou a se sentir desconfortável. Algo estava acontecendo. Por que, de repente, todos estavam olhando para aquele jovem? Quem ele realmente era? O homem arrogante começou a perceber que algo estava errado. A reação dos outros passageiros não fazia sentido para ele. Afinal, por que estavam todos olhando para aquele jovem de maneira tão diferente? Alguns cochichavam, outros pareciam surpresos, e uma senhora sorria como se tivesse acabado de reconhecer uma celebridade. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma aeromoça se aproximou, notando a tensão no ambiente. Ela olhou para Whindersson e, com um tom educado, perguntou: Senhor, está tudo bem? O senhor deseja trocar de assento? O homem arrogante franziu a testa. Por que uma aeromoça perguntaria isso a alguém como aquele rapaz? Ele olhou para Whindersson, esperando uma resposta. O humorista, mantendo sua calma habitual, apenas sorriu e balançou a cabeça. Não precisa, tá tudo tranquilo, respondeu Whindersson, sem demonstrar qualquer ressentimento. Mas foi nesse momento que um passageiro mais atrás, que já havia reconhecido o comediante, decidiu acabar com a ignorância do homem de terno. Meu amigo, você tem ideia de quem está insultando? Disse em voz alta, chamando a atenção de todos. O passageiro arrogante piscou algumas vezes, sem entender. Olhou ao redor, percebendo que todos agora estavam atentos à cena. Do que você está falando? Perguntou confuso. O homem sentado atrás dele riu e mostrou a tela do celular, onde uma foto de Whindersson Nunes aparecia ao lado de manchetes que falavam sobre sua fama, sua fortuna e seus shows lotados ao redor do mundo. Esse jovem que você estava menosprezando é um dos maiores humoristas do Brasil. Milionário, empresário, já fez turnês internacionais, lotou estádios inteiros. E você aí,
Achando que ele não tinha dinheiro para estar aqui, o rosto do passageiro arrogante empalideceu. Seu olhar se moveu lentamente para Whindersson, que continuava sorrindo, sem demonstrar arrogância, apenas paciência. O silêncio tomou conta da primeira classe, e foi nesse instante que o homem percebeu que tinha cometido um erro gigantesco. O homem arrogante sentiu o rosto esquentar. Ele olhou para a tela do celular do passageiro atrás dele e depois para Whindersson, tentando assimilar a informação. Era impossível. Aquele jovem simples, vestindo um moletom e um boné, era um dos maiores humoristas do Brasil? Ele engoliu seco. Lembrou-se de tudo o que tinha dito, cada palavra de desprezo, cada olhar de superioridade. Sentiu um nó no estômago ao perceber que tinha acabado de humilhar alguém que não apenas podia pagar aquela passagem com facilidade, mas que provavelmente poderia comprar dezenas delas sem nem sentir o impacto. Uma mulher mais à frente, que também já tinha reconhecido o Whindersson, decidiu se juntar à conversa. Você não sabia? Ele é um fenômeno. Além de ser um dos maiores comediantes do Brasil, já fez turnês internacionais e ajudou milhares de pessoas com trabalhos sociais. Esse cara tem um coração enorme. Outros passageiros começaram a concordar, murmurando entre si. O homem arrogante ficou sem reação. Seus olhos corriam de um lado para o outro, tentando encontrar uma saída para a vergonha que sentia. Whindersson, por sua vez, continuava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele já estava acostumado a esse tipo de situação. Pessoas que julgavam apenas pela aparência, sem sequer tentar conhecer a história do outro. Finalmente, o homem respirou fundo, virou-se para Whindersson e tentou esboçar um sorriso sem graça. Eu... eu não sabia. Me desculpe se fui rude. A resposta de Whindersson foi simples, mas cheia de significado. Ele apenas deu de ombros e disse: o respeito vale mais que qualquer passagem de primeira classe. O silêncio tomou conta da cabine. O passageiro arrogante sabia que, dali em diante, nada que dissesse poderia apagar o que tinha feito. E pela primeira vez naquele voo, ele desejou ser invisível. O homem sentiu o peso do silêncio ao seu redor. Agora, todos na primeira classe o olhavam de maneira diferente. O ar de superioridade que ele carregava no início do voo tinha desaparecido completamente. Ele não era mais o empresário elegante que se destacava na cabine luxuosa. Agora era apenas um homem que tinha acabado de passar por um dos momentos mais constrangedores de sua vida. Ele tentou se recompor, ajeitando o terno como se isso pudesse consertar sua imagem. Mas nada adiantava. O arrependimento estava estampado em seu rosto. Ele queria desaparecer, fugir daquele olhar coletivo que transmitia uma mistura de reprovação e desconforto. Whindersson, por outro lado, permaneceu sereno. Ele não precisava se vingar, não precisava humilhar ninguém em troca. O próprio homem já tinha se colocado naquela situação. A aeromoça, que antes havia percebido a tensão, se aproximou novamente, desta vez oferecendo uma bebida a Whindersson com um sorriso educado. O passageiro arrogante viu a cena e percebeu que sua posição tinha mudado. Agora ele não era mais o centro das atenções de forma positiva, mas sim como um exemplo de como não agir. Ele respirou fundo e, mais uma vez, virou-se para Whindersson. Olha, eu realmente sinto muito. Não foi minha intenção te desrespeitar. Whindersson olhou para ele por um instante e, com um sorriso calmo, respondeu: tá tranquilo, irmão. O mundo já tem arrogância demais. Melhor a gente espalhar respeito, né? O homem assentiu lentamente, sem saber o que dizer. Ele queria consertar seu erro, mas sabia que naquele momento, qualquer palavra soaria vazia. O voo seguiu em silêncio por um tempo. O clima na primeira classe ainda estava carregado, mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio de reflexão, de aprendizado. O homem olhou pela janela, perdido em pensamentos. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar quantas vezes já havia julgado alguém sem conhecer sua história. E percebeu que naquele dia tinha aprendido uma lição que jamais esqueceria. Os passageiros ao redor observavam atentamente o desenrolar da situação, e logo a tensão começou a dissipar. Alguns que já tinham reconhecido Whindersson sorriram aliviados por ele ter mantido a calma e o respeito diante da provocação.
Outros que não sabiam quem ele era, agora olhavam para o jovem com mais respeito, como se a atitude dele tivesse elevado a classe do voo. O casal que havia cochichado logo no início trocou um olhar cúmplice e, em seguida, o homem deu um leve aceno de cabeça para Whindersson, como se fosse um gesto de respeito silencioso. A senhora de óculos, que havia reconhecido o comediante antes, olhou para ele com um sorriso compreensivo e murmurou: "Você tem razão, querido. O respeito sempre vai além da aparência." A aeromoça, que já tinha se aproximado para oferecer a bebida, deu um sorriso discreto, demonstrando que, mesmo sem palavras, ela também estava no lado certo da história. Ela sabia que o Whindersson não precisava se rebaixar ao nível do passageiro arrogante, e sua postura serena e educada havia sido um exemplo para todos ao redor. O homem que inicialmente tinha mostrado a foto de Whindersson para o passageiro arrogante não conseguiu esconder seu sorriso satisfeito. Ele virou para o lado e trocou palavras com outro passageiro, comentando em tom de brincadeira: "Acho que agora ele vai pensar duas vezes antes de julgar alguém só pela aparência." Alguns passageiros próximos a ele riram discretamente, mas de forma solidária, reconhecendo que o comportamento do homem arrogante havia sido inaceitável. Todos ali sabiam que, por mais que as aparências pudessem enganar, o caráter era o que realmente importava. O clima na cabine agora estava mais leve, mas também mais reflexivo. O que tinha começado como uma situação constrangedora e tensa havia se transformado em uma lição sobre respeito e humildade, e a reação dos passageiros era a de quem sabia que assistira a algo que transcendia aquele simples voo. À medida que o voo continuava sua jornada, o ambiente na cabine de primeira classe já não era o mesmo. O incidente com o passageiro arrogante parecia ter deixado uma marca em todos ali. Alguns estavam absortos em seus próprios pensamentos, refletindo sobre o que havia acontecido. Outros, mais jovens, olhavam para Whindersson com um novo olhar, admirando a calma e a sabedoria com que ele lidou com a situação. Mas para o homem que havia provocado o caos, o desconforto não desapareceu. Ele ficou em silêncio por grande parte do restante do voo, perdido em seus pensamentos. Não apenas porque se sentia envergonhado, mas porque, talvez pela primeira vez em muito tempo, ele questionava suas próprias atitudes. Como alguém poderia ser tão rápido em julgar outra pessoa apenas pela sua aparência ou pela maneira como se vestia? Quais lições ele estava levando daquela experiência? Whindersson, por outro lado, continuava sereno. Ele sabia que a verdadeira força estava em se manter firme no respeito, independentemente da situação. Para ele, não havia necessidade de brigar, de discutir ou de responder de forma agressiva. Ele não estava ali para mostrar quem ele era ou para provar algo a ninguém. Ele estava apenas sendo quem era. E a resposta do passageiro arrogante foi a consequência natural de um comportamento impensado. O mais importante, no entanto, foi a reflexão que essa situação causou em todos ao redor. Às vezes, no cotidiano, somos rápidos em julgar os outros com base em estereótipos, na aparência ou até mesmo na impressão inicial que temos de alguém. Mas, como vimos, nunca sabemos o que realmente se passa por trás de uma pessoa. Cada um carrega consigo uma história, uma jornada, lutas e vitórias que não podem ser medidas pelo que se vê à primeira vista. A grande lição dessa história é que devemos sempre tratar os outros com respeito, independentemente da sua aparência, da sua roupa ou do seu status social. O que realmente importa é o caráter e como lidamos com os outros no nosso dia a dia. Em um mundo onde a superficialidade muitas vezes se sobrepõe ao que é genuíno, é essencial lembrar que o respeito nunca sai de moda. Então, da próxima vez que você se deparar com alguém que pareça diferente ou que não se encaixe nos seus padrões, lembre-se, as aparências podem enganar, mas o respeito é o que realmente faz a diferença. E quem sabe, talvez você também aprenda algo surpreendente ao se abrir para novas perspectivas e respeitar as histórias dos outros. Obrigado por acompanhar essa história até o final. E se você gostou dessa lição, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar o que achou dessa reviravolta. Até o próximo vídeo.